Espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Todos, vamos seguindo então com a nossa matéria. Nossa próxima matéria agora é a embriologia. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre embriologia. E antes de tudo, o que é a embriologia? A embriologia é o estudo do desenvolvimento embrionário, da fecundação até o nascimento. Então, esse período dura 40 semanas no ser humano, né? Ou 9 meses. Então, nós vamos trabalhar com esse período. Bom, antes de mais nada, é importante destacar que nós temos fases embrionárias: a fecundação, a segmentação, a blastulação, a gastrulação, a neurulação, a organogênese e o nascimento. Nós vamos falar sobre cada uma delas, inclusive apresentando algumas imagens para facilitar o nosso debate. Essa é uma matéria que não é difícil, mas necessita de muita atenção. Todo exame externo cai em embriologia. Então, vale a pena gastar um tempo estudando essa matéria, porque vai valer a pena. Cai com certeza. Todo exame externo, todo Enem, todo vestibular seriado, cai essas fases embrionárias. Ok? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que se tem é a fecundação. O que é a fecundação? A fecundação é quando o óvulo e o espermatozoide se juntam, formando o ovo ou o zigoto. Que local que acontece? Trompa uterina. Então, acontece na trompa uterina, certinho? Então, nós vamos aqui uma imagem do óvulo maduro, a gente aumentou, mas não ficou muito boa a imagem, mas vamos com o que tem. Aqui o espermatozoide vagando pela trompa uterina, né? Todas as microfotografias. Aqui milhares de espermatozoides tentando fecundar o óvulo, né? O óvulo é bem maior que o espermatozoide. E aqui o momento da fecundação, quando um dos espermatozoides consegue penetrar no óvulo e o óvulo fecundado, gerando nova vida e dando linha em todos os outros espermatozoides que estão ali em volta, já que um deles já conseguiu fecundar esse óvulo. Aqui eu quero chamar muita atenção porque são os tipos de ovos dos animais. E a gente tem que ter atenção principalmente nesses nomes aqui e quem eles dão origem. Os ovos aléscitos, né, não tem vitelo ou tem mínima quantidade dele homogeneamente distribuída pela célula. São os poríferos, selenterados e equinodermos, né? O metalécito é um tipo do alécito, somos nós os mamíferos, né? Tem as características do anterior, mais a presença da zona prelúcida e da corona radiata. Então, os mamíferos têm o ovo metalécito. O ovo heterolécito, que é o telolécito incompleto, tem presença de vitelo misturado com citoplasma no polo vegetativo, né? O polo animal não tem vitelos, sempre lembrar desse detalhe. Tem anfíbios, peixes, moluscos, anelídeos, plateumintos. Então, muitos deles apresentam esse tipo de característica e esse tipo de ovo. O telolécito completo está presente em répteis e aves, né? Tem abundante vitelo em quase toda a célula. O citoplasma e o núcleo são reduzidos a cicatrícula. E o controlécito, né? Que o vitelo está localizado na região mediana da célula, citoplasma na periferia e pequena quantidade no núcleo, que fica no centro. São os artrópodes, com destaque para os insetos. Então tem que ter atenção nesses nomes aqui, isso aqui cai, tá? Então você tem que saber de quem está falando. Em especial do metalécito, né? Que são os mamíferos. Beleza? Então daqui a pouco nós vamos observar um pouquinho sobre eles. Então, depois da fecundação, a gente tem a segmentação, que é a clivagem. Aqui tem uma série de divisões celulares, que são as várias mitoses, é claro, até formar a mórula. Isso aqui, até formar a mórula, ainda acontece na trompa uterina, por 24 horas.
cada célula resultante da divisão é um blastômero, e a segmentação é iniciada pela fecundação. Então vamos lá. Então aqui o ovo zigoto, aqui já é blastômero, aí os blastômeros, vários blastômeros, né, se reproduzindo aqui, mórulas sobre diferentes visualizações, então as mórulas aí para a gente ver, tá? Aqui, mais uma vez aqui, imagem real aqui do desenho, das mórulas. Então vamos ter atenção no caminho. O óvulo é liberado, aqui na trompa é a fertilização com os espermatozoides, primeira mitose, ainda zigoto, já a mórula, saindo aqui dessa região, tá? Lembrando que aqui teve os folículos, corpo lúteo até a ovulação. Vamos ver uma imagem melhor. Então nós temos aqui, ó, os folículos em desenvolvimento, folículo maduro, ovulação. Saiu o ovócito. O ovócito está aqui, vai para a trompa e é fecundado. Aqui fase de zigoto, segmentação, virou mórula, veio aqui para o endométrio, né, para a região da implantação. Esse é o caminho, tá? Atenção nisso. Então, tipos de segmentação. Agora nós vamos lembrar daqueles tipos de ovos diferentes, porque o tipo de segmentação é diferente em cada um. E depois que a gente vê todos esses tipos diferentes de segmentação, a gente vai seguir tendo como exemplo o ser humano, tá? Então, nos tipos de segmentação, a gente tem a holoblástica, né, que são os ovos oligolésticos, que é aqui, igual a gente está vendo. A gente tem a holoblástica, né, que é o total desigual, que são os ovos telolésticos incompletos, que são os heterolésticos. Então, aqui, ó, tem glóbulos polares, e aí, durante o processo de divisão, você tem micrômeros e macrômeros. Então, tem células pequenas e células maiores, certinho? Nos microblásticos, olha que diferente que eles são. Você tem os ovos telolésticos completos, os megalésticos. Ó, isso aqui tudo é vitelo, e aqui tá a divisão acontecendo. Nos ovos centrolécitos, a gente tem essa divisão acontecendo aqui dessa forma. E agora a gente pode falar da blastulação. Então tem que ter atenção nisso daqui, ó. Centrolécito, megalécito, heterolécito e oligolécito. Então na blastulação, vai aparecer uma cavidade no centro da mórula. Aí vai levar os blastômeros para a periferia. Aí a cavidade central ela é chamada blastocele. Então vai formar blastocele. E as células da parede vão ser a blastoderme. E nessa fase, o embrião humano fixa a parede uterina, é a fase da nidação. Então tem que estar nessa fase da blastulação, né, é que vai acontecer a fixação à parede uterina, que é a nidação. Então, ó, a blastoderme, o blastocele. Não ficou legal a imagem, né, que era para ver a nidação. E aí a gente tem a gastrulação. Agora, na gastrulação, o ovo vai sofrer uma invaginação da blastoderme para a blastocele. Nós vamos ver a imagem já já. E vai ter os 3 soletos embrionários germinativos: ectoderme, endoderme e mesoderme. Eles vão aparecer agora, durante a gastrulação. Tem que ter muita atenção nesses nomes. Isso aqui cai muito. Então, na gastrulação, você tem ectoderme, endoderme e mesoderme. Ou, em alguns casos, mesentoderme, que é endoderme mais mesoderme juntos, tá? Então, seguindo. Tem aqui os micrômeros, macrômeros, está aqui uma blástula em corte mediano, aqui o início da gastrulação por embolia. Então, vem aqui, a blastocele vem aqui para dentro, final da gastrulação. Continuando, aí aqui a gente tem o arquêntero, então a gente tem mesentoderme aqui em volta, né, os dois juntos, que vai formar mesoderme e endoderme. Então a gente tem a gástrula aqui em corte, porque aqui ela fechou. Então aqui a gente consegue ver o ectoderme e aqui mesentoderme, o blastóporo aqui, o arquêntero. Se for ela fechada, aspecto externo, blastóporo aqui dessa forma. Certinho? Mas por dentro a gente está vendo como é nessa imagem aqui. Então a gente tem a blástula, né? Astocele blastoderme. Então aqui, ó, ela sofrendo o processo de invaginação. Aqui a ectoderme, aqui formando o arquêntero em formação. Então fica ectoderme, mesentoderme e arquêntero com o blastóporo aqui embaixo. Então, da blástula para a gástrula. Em alguns grupos animais, né, você vai ter o celoma. O celoma é uma estrutura que nós ainda vamos estudar no segundo ano, porque ele é muito importante evolutivamente. Ele
aparece na prática no grupo das minhocas, né? Que são os anelídeos, que vão ser o primeiro grupo a ter celoma. Antes deles tem o pseudoceloma no grupo das lombrigas, né? E os grupos anteriores, antes disso, não possuem a presença do celoma, né? Então agora você vai ter o celoma formando a cavidade torácica e abdominal. Então vamos lá. Está aqui externo, interno, então formou aqui. Então vamos ver o que está acontecendo. Temos o ectoderme, temos aqui mesentoderme e a gente tem o arquêntero. Então a gente vai ter um achatamento na região dorsal, formando a placa neural azul aqui. Em seguida, nós vamos ter as células da mesentoderme nesse local começando a se diferenciar em mesoderme e outras em endoderme. Elas vão fazer a diferenciação aqui, ectoderme e endoderme. Começa essa diferenciação. Em seguida, a gente vai ter as células da ectoderme dividindo-se e recobrindo a placa neural. Observa que começa a formar um buraquinho aqui. E se aprofundando. E no teto do arquêntero, a mesoderme começa a sofrer invaginação lateral. Então começa a ter modificação. Continuando, essas invaginações na mesoderme destacam-se e dão origem aos somitos. Então aqui tem mesoderme, celoma no meio, e ainda no teto de ar, a arquêntero e mesoderme formam a notocorda. Começa a formar a notocorda aqui. E aí, a placa neural fecha-se dorsalmente, forma o tubo neural, aqui o tubo neural formado, com o canal neural no meio, e forma a notocorda, né, que vai dar origem a toda a região da coluna vertebral. E a endoderme reveste totalmente o intestino. Então, a gente tem aqui o intestino sendo formado, aqui a mesoderme, né, aqui a gente tem a notocorda, em volta a ectoderme, aqui dentro, nesses buracos, o celoma, e esse buraquinho aqui, o canal neural, em volta do tubo neural. Veja que a gente está vendo a formação de um ser vivo. Olha que doido que é isso. Começa com essa divisão celular. Aí depois a gente vai ter a chamada neurulação. Vai aparecer o tecido nervoso, né, que vem da ectoderme. Isso aqui tem que ter muita atenção, o tecido nervoso vem da ectoderme. E a invaginação do endoderme, formando dorsalmente os epineuros, ventralmente os hiponeuros. E aí você tem as fases de placa neural, sulco neural, canal neural e tubo neural. Então vamos ver a neurulação. Então vem a placa neural, o sulco neural, a goteira neural, o tubo neural, que a gente já viu. Certo? Então, dando continuidade, aqui a mesma coisa de novo, ó, com mais um da gástrula para a neurula. A neurula é aquela fase final que a gente viu ali há pouco, que tem o tubo neural, celoma, notocorda, arquêntero, endoderme, mesoderme, etc. Ok? E aí aqui, ó, isso aqui não parece o ser vivo, mas se a gente corta o ser vivo de maneira dorsal ventralmente, a gente consegue perceber isso daqui. O tubo neural, a notocorda, a gente consegue ver aqui o tubo digestivo, celoma, mesoderme, a gente consegue observar tudo isso fazendo corte aqui, ó, um corte dentro da pessoa, um corte hipotético, obviamente. Então a gente consegue de fato observar isso. Né? Passando de fase, a gente vai para a organogênese. A organogênese vai então para a formação dos órgãos e sistemas. No ser humano, a gente tem isso no final do terceiro mês, né? O nascimento tem 40 semanas. Então, gente, o processo de organogênese, ele tem a formação dos órgãos e sistemas. No ser humano, isso acontece no fim do terceiro mês, 12 semanas, e vai até o nascimento, 40 semanas. Certinho? Então aqui a gente vai ter a formação aqui de cérebro, ouvido, olho, nariz, a gente consegue ver as estruturas aqui que estão sendo formadas e que vão seguir ao longo do tempo. Então aqui nós temos com 3 semanas, né, o desenvolvimento fetal, com 4, aqui em um mês, né, que está sendo, que vai dar origem a essas estruturas, 5 semanas, 6 semanas,
Aqui a coluna vertebral, o saco vitelínico, sendo possíveis de ser observados, né? Aqui. 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas, aqui com 2 meses, né? Uma imagem muito boa. Aqui com 11 semanas, com apenas 5 centímetros, parece que é grande, né? Mas nós estamos falando de algo extremamente pequeno, apenas menos de 5 centímetros, agora chegou a 5 centímetros. 12 semanas, 6 centímetros. Então, em 12 semanas, esse feto tem apenas 6 centímetros. Seguindo, então, para 13 semanas, 7. Então, aí, quando começa a formar 3 meses, já tem algumas estruturazinhas que a gente consegue perceber, né? Olho, orelha, né? Cordão umbilical aqui presente, o saco vitelínico. Aí, em 3 meses exato, já é 8 centímetros e aproximadamente 25 gramas. Com 4 meses, né, a gente consegue ver aqui o saco amniótico bem grande, ainda vamos falar dele, né? Aqui 5 meses, né? Aqui no caso de uma menina, né, consegue observar aqui os lábios, o clitóris presente, ainda dentro da placenta, cordão umbilical, saco amniótico. 6 meses, né, consegue observar mais algumas características. 7 meses, 8 meses, e aí a gente vai para o destino dos folhetos, até chegar no nascimento. Então, a ectoderme vai dar origem à epiderme e os seus anexos, pelo, unha, no caso de bois e outros animais, casco, chifre, mucosa da boca, ânus, nariz, tubo neural, que lá dentro tem tecido nervoso, e a hipófise e a adenohipófise, né? Isso tudo é o que a ectoderme dá origem. Isso aí tem que saber, tá? Tem que saber o que é a ectoderme dá origem, o que é a endoderme dá origem, o que é a mesoderme dá origem. Isso cai, beleza? Então, dando sequência, a gente tem a endoderme dá origem ao tubo digestório, os anexos, né, seus respectivos anexos, então esôfago, estômago, intestinos, né, fígado, pâncreas, glândula salivar, tudo isso vem da endoderme, mais a bexiga, pulmão, glândula tireoide e a notocorda. Isso vem da endoderme. E por último, a gente tem a mesoderme. A mesoderme, então, dá origem ao celoma, né, as serosas, pleura, pericárdio, peritônio, e ao mesênquima, né, que aí vai originar ossos, cartilagem, músculo, vaso sanguíneo linfático, coração, baço e rins e os órgãos reprodutores. Todos esses vêm de origem da mesoderme. Tranquilo? Então, atenção nisso daí, tem que saber esses órgãos, tem que saber o que dá origem a quem, que isso cai com muita frequência nesses exames externos. Na classificação embriológica, a gente tem a classificação quanto ao número de folhetos de blásticos, ectoderme e endoderme apenas, que a gente já viu que só existe lá nos seres menos desenvolvidos, né, muito menos desenvolvidos, e os triblásticos com ectoderme, endoderme e mesoderme. Isso aqui a gente vai estudar com mais ênfase no segundo ano, quando a gente estudar os seres vivos que se dividem dessa forma. Quanto ao celoma, a gente tem os acelomados, né, que não tem celoma, os celomados com celoma, e os pseudocelomados, que são os nematóides ou nemateumintos, né, que produzem um falso celoma, a partir aqui do grupo das minhocas, que é os anelídeos, todos têm celoma, e os mais antigos, né, menos evoluídos, não possuem celoma. Aqui, quanto ao destino do blastóporo, né, tem os protostômios, que formam a boca primeiro, e os deuterostômios, que formam ânus. Então, todos os invertebrados, com exceção dos equinodermos, são protostômios, e os equinodermos e os vertebrados são deuterostômios. Quanto à posição do tubo neural, isso é muito interessante. Os epineuros, um exemplo mais estudado é o ouriço do mar, né, que tem o tubo neural na região dorsal, e os hiponeuros, a maior parte dos vertebrados, né, que tem o tubo neural de forma ventral. Na presença de tecidos tem os parazoários, que é basicamente o grupo dos poríferos, né, que são as esponjas, não tem tecido, e os todos que formam tecido são os metazoários. Beleza? Anexos embrionários. Então, depois a gente falar de todas as características do tecido embrionário, né? O tecido embrionário não, a evolução embrionária que a gente vê lá, agora nós vamos ver os anexos embrionários que ficam em volta do feto já formando bebê. E aí nós vamos ver que
eles não fazem parte direta do embrião, mas estão presentes. São o saco vitelínico, a bolsa amniótica, o âmnio, alantoide e córeo. Placenta e cordão umbilical, alguns autores consideram anexo embrionário, outros autores não consideram. Nós vamos estudar suas características, mas se pedir anexo embrionário, cita esses 4 aqui, porque tem autor que não considera placenta e cordão umbilical anexo embrionário. Então, atenção nesses 4 primeiros que nós vamos falar, beleza? Então, vamos lá. O saco vitelínico é a bolsa ventral que envolve o vitelo, por isso que chama saco vitelínico. A função do vitelo é a alimentação. Todos os embriões têm o saco vitelínico. Ele é muito pequeno nos mamíferos, igual a gente viu ali nas imagens do feto humano se desenvolvendo, e muito grande nas aves e répteis, que são ovíparas, né? Então, são muito grandes para fornecer alimentação para o feto. E à medida que o embrião cresce, diminui esse saco vitelínico. Por quê? Porque ele é alimentação, né? Esse vitelo é alimentação para esse embrião ir se desenvolvendo para feto e depois se transformar num filhote. A bolsa amniótica, que é o âmnio, é muito importante, porque ela tem os líquidos que envolvem o embrião. Quem tem? Réptil, ave e mamífero. Isso é uma adaptação para a vida no planeta, fora da água. Vida na Terra, isso é muito importante. Então, isso é uma das características que mamíferos, aves e répteis possuem para conseguir viver longe da água, ao contrário de anfíbios e peixes. Pensando aqui especificamente nos principais grupos de vertebrados, né? E aí, qual que é a função? Evitar o ressecamento, igual a gente está falando, e proteção mecânica, alguns choques, né, que pode acontecer. E a bolsa amniótica, que é a famosa bolsa, é o que se rompe antes do parto e sai tipo uma água, sai um líquido. Né? Esse líquido é o líquido amniótico, que está dentro do âmnio, protegendo o feto. O alantoide é para onde vão as excretas. Então, urina, fezes, isso daí vai para a região do alantoide. E o alantoide, ele aumenta durante o desenvolvimento. Por quê? Porque à medida que vai desenvolvendo, vai tendo mais excreta para depois ser eliminada, né? Então, é para lá que vai as excretas dos seres vivos dentro do seu desenvolvimento embrionário. Quem possui? Réptil, ave, mamífero. Outra adaptação para a vida na Terra. Nas aves e répteis, o alantoide, além de acumular excretas, também faz a respiração. Nos mamíferos isso não acontece porque tem o cordão umbilical, que é onde vai acontecer a respiração dos mamíferos. Agora, nas aves e répteis acontece também a respiração. Beleza? Então, atenção nisso daí. Então, aqui a gente consegue ver, né? Pensando no ovo, casca do ovo. Aqui, o alantoide fazendo o processo respiratório. Aqui, a câmara, né? Aqui, a clara, o córeo, né? E aqui, o feto se desenvolvendo. O córeo é a bolsa que vai envolver o embrião e os anexos. Quem possui? Réptil, ave, mamífero. Função, proteção. Nos mamíferos, o córeo participa da formação da placenta, que vai ser uma outra estrutura que pode ser considerada anexo ou não. Então, aqui, ó, o embrião humano com 3 semanas, aqui tem a cavidade amniótica, aqui tem o celoma, a vesícula vitelínica, aqui tem o córeo aqui presente. O mesoderma alantonidíneo e aqui a vilosidade coriônica. Ok? Aqui de novo a vilosidade coriônica, a vesícula vitelínica, né, que vai da origem ao vitelo, o alantoide, o córeo aqui, ó, e a cavidade amniótica, para a gente perceber. Aqui mais uma vez, com 8 semanas, o córeo de novo, pequenininho aqui, começando aqui o desenvolvimento, né, que a gente já viu, do ser vivo. A placenta. Agora, a placenta que só tem mamíferos, que eu já disse que alguns autores não consideram anexo embrionário. Então, está só nos mamíferos, com exceção do grupo dos monotremados. O grupo dos monotremados, que é o ornitorrinco e a equidna, põe ovo. Se põe ovo, não tem placenta. Então, eles estão fora do game. E tem um caso especial, que são os marsupiais. Porque a bolsa, o marsúpio, é uma placenta rudimentar. Então, canguru, gambá, diabo da Tasmânia, etc., esses animais menos evoluídos, o bebê sai bem pequeno de dentro da região uterina, vai escalando pelos pelos até chegar dentro da bolsa, que é o marsúpio. Então,
o marsupo é considerado uma placenta rudimentar. Então, também os marsupiais têm um tipo especial de placenta, né? Sendo possível pensar neles como placentários, não sendo totalmente classificados, como a gente já viu. Beleza? De onde vem a placenta? A placenta vem a partir do córeo. E quais são as suas funções? Trocas materno-fetais, além da produção de hormônios, né? Gonadotrofina coriônica, progesterona e estrógeno. Tem uma função imunológica e durante o nascimento ela é expelida. No ser humano tem mais ou menos 500 gramas. Uma placenta aí não ficou muito boa, nós vamos ter outras imagens de placenta para ver. O cordão umbilical também só existe nos mamíferos, também alguns autores não consideram anexo embrionário. Importante atenção nele, porque ele conduz o sangue fetal. Muita atenção no que eu vou falar agora. Primeiro, tem 2 artérias e uma veia. Isso aqui cai questão misturando. Qual que tem um, qual que tem 2. 2 artérias e uma veia. E aqui, ó, pegadinha que sempre cai. A artéria tem sangue venoso, com CO2, e a veia sangue arterial, com O2. Por quê? Porque ali está acontecendo um processo contrário. A mãe está nutrindo esse feto, então, obviamente, tem que chegar o que precisa. Então, a artéria vai estar com sangue venoso, por quê? Porque está devolvendo para a mãe. E a veia com sangue arterial, porque está chegando da mãe. Né? Então tem que ter atenção nisso daí, porque é o contrário. Isso aqui é o contrário do que acontece, tá? É uma exceção. Uma exceção. Muita atenção nesses 3 parágrafos aqui, você tem que saber, tá? O que tem, que é artéria e veia, tem 2 artérias e uma veia, e que aqui é o contrário com relação ao sangue venoso e arterial que acontece no resto do organismo, igual vocês estudaram no 8º ano. Isso aqui expelido também após o nascimento, cordão umbilical tem cerca de 60 centímetros. Aqui, né, como que fica grudado, aqui a placenta e a região uterina, né? Aqui de novo, placenta, o útero, o vaso venoso do feto, o cordão umbilical aqui em volta, né? E aqui dentro você tendo, né, também o vaso arterial, aqui o vaso arterial e os 2 vasos venosos. E aqui as lacunas sanguíneas da mãe fazendo a nutrição, né, desse futuro bebê. Aqui mais um exemplo de placenta e cordão umbilical, aqui mais um, aqui outro, aqui a presença dela, e aqui placenta fúndica, né, que é a placenta normal, placenta aqui, e placenta baixa, que é uma situação grave, né, que pode ter que ter intervenção cirúrgica para o nascimento. Aqui um parto normal, com a saída do bebê, com a dilatação da região vaginal da mulher, a sequência esquemática da saída, e depois a retirada da placenta e do cordão umbilical. Aqui imagens reais, né, fazendo o corte, aqui porque não teve a dilatação suficiente, e agora a cabeça passando na região da vulva, o desprendimento da cabeça, o desprendimento de ombros e braços, aqui a colocação sobre o ventre da mãe, aqui a expulsão da placenta, a placenta saindo aqui a retirada da placenta do cordão umbilical, placenta, membrana, tudo colocado aqui para ser jogado fora, e o neném com 4 quilos na mãe. Beleza? Aqui a outra operação que é a cesariana, aqui a incisão sobre a parte transversal da região abdominal da mãe, aqui a abertura transversal da face, aqui a exposição dos músculos abdominais, aqui a separação dos músculos e abertura vertical do peritônio, agora aqui a incisão transversal sobre o útero, aqui a introdução da mão no útero, a extração das nádegas, o nascimento do primeiro gêmeo. Aqui é um caso de gêmeos. Então vai lá, o corte do cordão umbilical, abrindo a bolsa do segundo gêmeo, extração cefálica do segundo gêmeo, tá? Um de cabeça para cima, outro de cabeça para baixo, tirando o segundo cordão e, enfim. Então a gente tem basicamente aqui uma aula de embriologia resumida para que todos e todas possam ter conhecimento dessa fascinante área da biologia. Beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau.